guardião, melhor dizendo, da Constituição brasileira. O Legislativo, nós chamamos de deputados federais e senadores. 513 deputados federais e 81 senadores. O que o senhor Rodrigo Pacheco e o senhor Arthur Lira cometeu contra a sua nação? Crime de prevaricação. O que é isso? É quando eu tenho poder, quando eu devo colocar o poder à frente da minha vontade e aí exercer o Estado de Direito. Quando eu assim não faço, eu prevarico contra a nação. O senhor Rodrigo Pacheco tinha por obrigação impeachment esses vagabundos do STF. E o senhor Arthur Lira tinha por obrigação querer as impressoras do lado das urnas, porque é uma vontade do povo. Eles assim não fazendo, eles prevaricaram contra a nossa nação. E assim sendo, eles também cometeram crime de lesa pátria. O que é isso? Crime de lesa pátria é quando? É de 4 a 10 anos. Aí nós precisamos que aconteça o STM, Supremo Tribunal Militar, aonde o Exército instala o Supremo, que é superior ao STF, e ele vai investigar todos que lesaram a pátria e que cometeram crime contra a soberania nacional do Brasil. Uma vez que esses vagabundos como Luiz Inácio Lula da Silva e tantos outros que colocaram a nossa soberania em risco, esses devem ser punidos pela morte. Não estou dizendo não, é a Constituição brasileira. E vou explicar para vocês. Vocês se lembram, aqui no Brasil, eu sou do Mato Grosso do Sul, moro em Campo Grande, no meu estado tem os índios peduelos, que são os povos originários. Eles têm 538 mil hectares de terra. Sabe o que eles produzem? Nada. Sabe por que eles não produzem nada? Porque o Ministério Público Federal não permite que eles produzam. E uma vez que você traz ONGs internacionais para dentro do solo brasileiro, fazendo com que essas ONGs trabalhem com os povos originários, isso é crime contra a soberania da nação brasileira. Por isso que os senhores e as senhoras estão vendo aqui muitos índios e muitas tribos reunidas, porque eles entenderam que em 2018 foi o único governo que legitimou o trabalho deles e tirou uma falsa nomenclatura que eles sempre tiveram que nunca foram. Que nação que você mora? Olha, por favor, me ajude vocês a entenderem, participe comigo. Que nação que vocês foram? Brasil! Qual é a nação? Brasil! Pode existir uma nação dentro de outra nação? Não! Por isso que não existe nação indígena, é nação brasileira com os povos originários. Eles criaram essa falsa narrativa de nação indígena para subdividir em grupos as pessoas e tomarem as nossas terras. Se você viajar fora do Brasil, nos países circunvizinhos da nossa nação, Uruguai, Paraguai, Venezuela, você vai ver que existe um marco, um pilar pintado de branco, e ali é um marco. O que esse marco representa? A linha que divide uma nação da outra. Sendo assim, vocês sabiam que esse ano tem 100 anos que a Guiana Francesa foi roubada do Brasil? Vocês sabiam? A Guiana Francesa era nossa. Pelo fato desses marcos, eles vieram uma outra linha imaginária e nos dividiram, roubaram a Guiana Francesa. E digo mais, lembra quando o Bolsonaro foi na Rússia? E eu acredito que a maioria dos brasileiros criticaram ele? Não existe amizade entre nações. Existe um jogo de geopolítico e só existe interesse econômico. Esse cara é demais. Esse presidente é fantástico. Ele é estrategista e nós vamos vencer. Acredite nisso. Que eu estou te falando. Nós vamos vencer. E aí, olha só. Vocês sabiam que a Amazônia é uma coisa muito interessante. Estude sobre a Amazônia. Todos os rios amazônicos que têm as maiores profundidades, as maiores densidades de água, acabam dentro da própria Amazônia. Você sabia disso? Os rios amazônicos, eles acabam dentro da Amazônia. Eles circulam entre eles e ali eles morrem. As extensões de água percorrem, mas não dão continuidade aos oceanos. Isso nos facilita vencer a guerra. Porque uma nação só é poderosa quando ela tem acesso aos mares. Nós temos acesso a 2 mares. Você sabia que nos nossos mares é os mares mais importantes do mundo? Porque aqui passam os maiores comboios de navios de comércio do planeta. Por isso que eles nos querem, mas eles não vão nos ter, porque nós vamos destruir essa maldição do socialismo e do comunismo da nossa nação. Mas voltando para a Amazônia. Voltando
vai acontecer no Ártico. Estuda sobre o Ártico. O Ártico hoje é o lugar que tem mais recursos naturais para a Europa. Petróleo, pedras preciosas, recursos minerais. Estuda lá, mas eu não vou entrar nesse mérito. Então Putin fez uma coisa interessante. Eles queriam fazer uma estrada internacional dentro da Amazônia. Você não tem aí o francês Macron e tantos outros pilantras de outras nações dizendo assim, ó, a Amazônia tem que ser patrimônio da humanidade? Nunca! A Amazônia é o nosso ouro verde. E por muito tempo eles mentiram também dizendo assim, ó, a Amazônia é responsável pelo oxigênio. Mentira! Os mares que são responsáveis pelo oxigênio. As árvores produzem apenas para elas. Elas não produzem para nós. Quem produz são as algas que estão nos mares. Elas são responsáveis pela produção de oxigênio para o Brasil e para o mundo. Isso que nós precisamos entender. Então, eles queriam internacionalizar a Amazônia, criar uma estrada internacional para nos roubar. Sabe o que o Putin disse? Sabe o que o Putin disse? Não. A soberania da Amazônia pertence ao Brasil. A soberania da Amazônia pertence ao Brasil. Graças a ele, não houve uma internacionalização da nossa Amazônia. Por isso, você que está aqui, precisa entender que os povos originários que se concentram na Amazônia, em todo o território nacional, que tem 14% do território do Brasil. Você consegue entender isso? Os nossos irmãos originários, eles têm 14% do território nacional. E você percebe que eles são impedidos de produzir, porque onde eles estão, existe minério, existe grafeno, existem todos os recursos naturais. E eles acordaram. No Mato Grosso, tem uma tribo produzindo 22 mil hectares de soja. E eles têm 1 milhão e poucos de hectares. Imagina os povos originários produzindo, meus queridos. Nós vamos nos tornar a nação número 1 do mundo. Sabe o que a França tem? Vinho, a torre Eiffel lá, que não vale merda nenhuma. Vinho e perfume. E é a 4ª nação do mundo. Nós temos tudo e somos a 9ª nação do mundo. Está errado. Por que está errado? Porque por muito tempo nós fomos desinformados. Mas agora nós acordamos, estamos tendo informação e vamos vencer. Eu estou há 35 dias fora da minha casa. Se precisar, eu vou ficar até o dia 31 de dezembro, porque eu sei que esse mês a minha, a sua, a nossa vitória vai acontecer. Aê! Não desista, não desista. Fora daqui é mera especulação e falsas narrativas daqueles que não são nós. Daqui ninguém pode sair, nós temos que permanecer aqui. E nós temos que ser guardião um do outro. Eu devo guardar a vida desse rapaz aqui que está com a mão no ouvido, que eu estou falando alto. Ele guardar a minha vida e nós guardarmos a vida um do outro. Porque com certeza esses pilantras da esquerda que são covardes poderão vir aqui. Mas nós somos maioria e nós vamos vencer. E as Forças Armadas estão nos assegurando disso. Então não sai da frente do QG CMO, é lá no meu estado, Comando Militar do Oeste. Lá no CMO eu faço um curso que eu acredito que todos os senhores deveriam fazer, que chama ADESG. ADESG. Nós somos uma potência militar, nós somos uma força poderosa, nós somos, depois dos Estados Unidos, a maior força das Américas. Nós somos poderosos, moçada. Nós temos recursos, nós temos tecnologia, mas por muito tempo a esquerda fez os militares que estão aqui na frente viver pintando meio-fio e eles queriam sucatear o exército brasileiro. Porque uma nação sem exército é uma nação fraca. Nós somos um continente e por isso que nós devemos até ter bomba nuclear. Os senhores podem me achar louco com isso, mas não é loucura. Isso é soberania da nação. Nós precisamos. Para eu encerrar minha fala, eu quero dizer a todos vocês parabéns. Lutem pelo direito de cada um de vocês. Lutem pelo Brasil. Eu tenho ouvido muitas pessoas falarem assim: eu estou aqui por causa dos meus filhos, dos meus netos. Parabéns. Mas esteja aqui também por causa de você. Porque a esquerda em 4 anos ela destrói a nossa vida e o Brasil. Então esteja aqui por você, pelos seus filhos, pelos seus netos, pelos seus bisnetos. Não saia daqui. Muitas vezes nós podemos pensar: meu Deus, estou tanto tempo sem trabalhar. Eu também estou. Nós não estamos perdendo os dias que não ganhamos. Nós estamos ganhando os dias que nós não perderemos se aqui permanecermos. Mais 28 dias vai nos fazer a nação mais poderosa do mundo.
Isso que está acontecendo no Brasil está reverberando por toda a América Latina. Acredite. Na minha casa, lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, eu sempre gostei de ajudar as pessoas e entendo que isso é obrigação. Quem tem pouco ajuda com pouco, quem tem mais ou menos ajuda com mais ou menos, quem tem muito ajuda com muito. Nós temos que ajudar. Eu quando garoto aprendi com meu pai. Dinheiro é bom, sabe pra quê? Pra você comprar roupa, casa, um carro bom, viajar de vez em quando, mas o dinheiro é melhor ainda quando você olha pro próximo e você esse próximo um potencial para você ajudá-lo. Dinheiro só é bom pra gente ajudar uns aos outros. Muitas vezes nós morremos, deixamos herança para os nossos filhos se matam por causa da herança. Então, olha só, aqui nós estamos no meio de todo tipo de gente. Gente que tem mais condições, gente que tem menos condições. Não é isso que nos define. O que nos define é esse momento de sermos homens e mulheres de caráter, que lutam pela liberdade da sua nação e que tem amor ao próximo, que tem um coração grato por tudo que tem e que pode ajudar pessoas. Então, lá na minha casa morou 9 venezuelanos. E eu conversei com eles muitas vezes. E um dia eu saí, porque a minha casa era muito grande, eu saí onde eles estavam e eu vi um senhor chorando. E perguntei, por que você chora? Fica tranquilo, aqui a gente tem condições. Nós vamos dar toda a assessoria que vocês precisarem, emprego, comida, roupa, o que vocês precisarem, fique despreocupado. Ele disse, não, hoje faz 1 ano que meu filho morreu. Eu falei, sério, como foi? Ele foi assassinado na Venezuela. Mas como assim? Porque ele se levantou contra o governo venezuelano. Vocês se lembram que esse vagabundo falou aqui que ele quer fazer uma guarda nacional? Vocês se lembram que Lewandowski disse há 5 dias atrás, ou 6, não me lembro, que ele quer desencarcerar as pessoas? Assim aconteceu na Venezuela. Eles desencarceraram os presos e fizeram a guarda bolivariana. O que é a guarda bolivariana? A guarda bolivariana são recrutadas pessoas da América Latina que não são pertencentes ao seu país de origem e eles formam essa guarda. E essa guarda nasce para liquidar todos aqueles que se opõem contra eles. Você se lembra agora que ele disse que os CACs do Brasil ou vão devolver as armas ou ele vai pegar as armas? A minha ele não vai. E eu tenho bastante, porque eu vou socar o rastro se for preciso. A minha não vai, a sua, a minha não devemos entregar. Por isso nós temos que ficar aqui, porque ele não vai subir a rampa. Então isso aconteceu na Venezuela, queridos. Sabe quanto um venezuelano ganha hoje lá de salário mínimo? R$50. Sabe quanto é uma cesta básica na Venezuela com nada praticamente? $450. Sabe quem era a Venezuela 30 anos atrás? A Dubai da América Latina. Quem já foi a Dubai aqui? Ninguém? Ó, foi na Sérvia ou Dubai, né? Como que Dubai era? Dubai vivia do alimento da palmeira. Se você for em Dubai, ou você visualizar Dubai, você vai ver que o desenho dela é um desenho de palmeira. A arquitetura dela foi feita como uma palmeira. Por quê? Eles sobreviviam com o fruto da palmeira, mas eles descobriram o petróleo. Dubai é um país fantástico, igual onde está acontecendo a Copa do Mundo agora. Graças a Deus que não estamos assistindo mais a Copa do Mundo, porque Enéas disse assim, o dia que o povo brasileiro esquecer o futebol e se preocupar com a política, nós nos tornaremos uma grande nação. Vocês se lembram que Vocês se lembram que eles diziam? Esse cara é louco, não era louco, era o cara mais inteligente da nossa nação. Tudo que ele falou está acontecendo hoje no Brasil. Verdade. Ele era químico, físico, médico, mexia com astrologia, o homem era um crânio. Mas as falsas narrativas acabaram com este homem. E hoje as falsas narrativas querem acabar com o nosso presidente, mas nós acordamos, não é verdade? Aonde se viu na nossa história, todo mundo de verde e amarelo, bandeira do Brasil, bandeira, nunca na história do seu país vendeu tanta camiseta, tanta bandeira, tanto boné do Brasil, fora da Copa do Mundo como nos dias atuais. Sim, disso. Eu olho para minha bandeira, eu olho para as bandeiras lá, ó. Eu digo, eu pertenço a uma nação. Ele nos trouxe um sentimento de pertencimento, um sentimento democrático, um sentimento de uma nação forte e poderosa, que por muitos anos foi enganada desde a Constituição brasileira, que foi feita pelos esquerdistas. Então, povo brasileiro, nós estamos aqui no momento mais importante da nossa história, na luta mais importante da sua vida. Desde que saímos da barriga da nossa mãe, diz a ciência, já nascemos morrendo.
Porque cada vez que você respira, que eu respiro, morrem células no nosso corpo. Isso é comprovado cientificamente. Nascer é uma luta. Você nasce morrendo. É viver a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Não podemos recuar. Não podemos ter medo. Não podemos temer. Porque os homens podem matar o corpo, mas não podem matar o espírito. Então eu estou aqui para lutar pela minha nação, até o fim, custe o que custar. E quero te incentivar a você postar nas suas redes sociais, chamando o povo, convocando o povo, dizendo que é para ficar na frente dos quartéis, dizendo que está dando certo, dizendo que depois do dia 12 da diplomação do crime consumado, aí sim, o nosso presidente vai poder fazer aquilo que é de obrigação dele, que é de competência dele e que também é de obrigação do Exército Brasileiro, da Marinha e da Aeronáutica, nos garantir a soberania do Brasil e instalar o STM, o Supremo Tribunal Militar, para que coloque o Brasil de volta nos trilhos que ele estava andando. Porque aqui, ó, aqui, o Exército Brasileiro é um lugar onde tem cada um de nós ali de uma forma armada. O Exército Brasileiro é a instituição mais eclética que nós temos no Brasil. Ali é nordestina, ali é a gaúcha, ali é a Paraná, ali é gente de todo jeito, mas todo mundo brasileiro. Então esse exército tem que fazer aquilo que nós estamos pedindo. Por quê? Porque ele é a quarta força, a força moderadora. E diz a Constituição, quando acaba o Estado de Direito, a força moderadora precisa colocar ordem no país. E a força moderadora chama FFAA. O que é FFAA? É Exército, Marinha e Aeronáutica. Não desista, não saia daqui, porque nós vamos vencer, pode acreditar. A sua resistência, a minha resistência, a nossa resistência nos dará a vitória. Eu estou falando muito, mas eu quero encerrar com isso aqui. Por muito tempo no Brasil, a esquerda nos fez grupos. Se nós fôssemos um grande grupo aqui, cada um estaria lutando pelos seus direitos e pelas suas vontades. Um grupo é uma quantidade de pessoas, mas cada um puxando para um lado. Mas agora, queridos, você precisa entender uma coisa. Nós estamos nos tornando um grande time. O time é cada um nas suas devidas posições com o mesmo objetivo. E no time a gente tem um técnico, não é verdade? E nós temos um técnico. Sabe quem é esse técnico? É Jair Messias Bolsonaro. Ele vai dar as regras do jogo. Mas quem faz o jogo? Não é o técnico, são os jogadores. E nós somos os jogadores desse grande time. Então aquele que mexe com agro fica na sua posição, aquele que é empresário na sua posição, aquele que trabalha em qualquer área do Brasil fica na sua posição. E cada um na sua posição, unidos com o mesmo objetivo, não levaremos o gol, mas marcaremos o gol, o maior gol da nossa história, que não é o Hexa, mas é a libertação da nação brasileira de uma forma definitiva. Nós vamos arrancar os ratos. Nós vamos arrancar os ratos. Os ratos se instalaram na República Federativa do Brasil e nós vamos arrancá-los. Está perto, não desista. Se for preciso, ficaremos até o dia 31 de dezembro. Mas depois disso não passará. Porque o presidente atual bem disse: eu não vou passar a faixa se não tiver lisura nos votos. E ele sabe que não teve lisura. E ele não é um homem para que se arrependa da sua palavra, porque ele foi PQD. E PQD é a tropa de elite do Exército Brasileiro. Ele não vai passar a faixa, pode confiar nisso. E nós teremos a vitória. Deus te abençoe.